السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، primeiro dizer que quanto à nossa sentada, né? Uma das coisas temos que saber que esticar pernas na mesquita não é haram, não é? Não é proibido. Esticar pernas na mesquita, não se virou para a qibla, virou para aquele lado. O correto é que não é haram. E ninguém proibiu. E não é makruh, quer dizer, não é algo estranho, não é? Só que há pessoas que esticam também impedindo o espaço dos outros. Então, estica com uma causa. Talvez está cansado, talvez sentou muito, não é? Isso tudo são causas. Então, esticar pernas não é proibido, não é haram. Quem vir dizer que é haram, não encontrou. Ok. Então, só em algum momento o espaço das pessoas é normal você vir impedir outro espaço de alguém. Impedir. Não, até que não é desrespeito. Há um sahaba chamado Auf bin Malik al-Ashja'i. Ele esticava pernas na mesquita. Hadith está no Sahih Bukhari. Ele esticava pernas nas mesquitas. Era um dos grandes álimos dentre os sahaba. Era um deles. Dentre os melhores também. Ele era um deles. Mas enfim, é que não podemos impedir o espaço dos outros. Não é? Não podemos impedir o espaço dos outros. Virar, esticar pernas, você pode ir para qualquer lado, até no qibla. Não é problema. Não é? Há hadith que defende de que esticar pernas não é problema, até na mesquita, é em casa, é onde, não é problema. Mas não podemos impedir o espaço dos outros. Né? Muitas das vezes deve ser por uma causa, ou sentou muito, cansou, ou essa perna secou, coisa dessa. Então, indo para o nosso assunto, questões de alternativas, questões de emergências, temos que ter cabeças abertas sobre essas questões. Quando falo questões de alternativas, estou a falar de assuntos proibidos, mas que existe uma porta aberta por uma causa. Por uma causa. Então, é alternativa. Esta porta aberta você vai fazer por uma causa, mas sendo um assunto proibido. Não deixa de ser algo proibido, mas por uma causa você pode fazer aquela coisa. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos que é para nós percebermos juntos até lá e passarmos onde há confusão. Qual é o benefício da alternativa? Primeiro vou num hadith sahih que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." A pessoa que Allah deseja o bem para esta tal pessoa, então Allah faz perceber a ela no din, isto é, questões do din. Assuntos do din Allah te faz perceber. O profeta não disse te dá muito conhecimento, disse te faz perceber. Você tem a compreensão dos assuntos. Com pouco conhecimento, mas muita compreensão daquilo que você tem como conhecimento. Porque é provável você ter muito conhecimento e não perceber o teu conhecimento que você tem. Então, com pouco conhecimento, mas com muita percepção, com muita compreensão daquilo que você sabe como conhecimento, que você tem como sabedoria ou como conhecimento. Então, essas coisas, esse assunto de alternativa, qual é o benefício da alternativa na tua vida? É que
Na compreensão da alternativa, você passa onde há confusão. Onde milhões de pessoas caíram, você vai conseguir passar por causa de entender entre a alternativa e a regra. Estamos a falar de assuntos proibidos, mas permitidos em algumas ocasiões. Ocasiões por um momento, por uma coisa, por uma prática, por um acontecimento, e você faz aquilo exatamente, mas sendo algo proibido, mas naquele momento você não tem pecado. E este problema que alguns irmãos, como dizer na sexta-feira, que alguns irmãos criam ou trazem confusões até agora sobre questões de vídeos, palestrantes, pessoas que fazem da'wa, aulas de janaza, aulas, mas outras, questões de salah, que outros são filmados no salah. Né? Eu no salah não gosto de ser filmado, mas nas palestras pode. E não porque tanto gosto, não. Mas também há uma vantagem para os outros. Há uma vantagem para os outros. Então, o que nós temos que aqui entender é o quê? Percebemos que a imagem toda ela é haram, toda imagem que tenha alma, pessoa, animal, tudo aquilo, bichos, aquilo que tem alma, né? Então, a partir daqui, essa é a fonte da proibição. A imagem, a sua fonte é haram. Toda ela, toda a imagem. Então, o que acontece desde que seja uma imagem que tenha alma, menos aquelas imagens que não têm alma, como árvore, como lua, sol, estrela, água. Isso não tem problema, você pode desenhar, você pode filmar de qualquer forma, né? Mas outras imagens não, deve filmar com razões válidas. E eu também não posso também apoiar, dizer que a imagem que é permitida, como os outros álamos também disseram, sendo imagem que tenha alma. Eu também não. Mas sim, uma imagem que não tem alma, não há dúvida que não é problema, você é mubah, é algo permitido você filmar, tirar foto por aí. Então, onde é que alguns irmãos estão até agora a tirar confusão? É que tiram a fonte do assunto e esquecem que por lado há uma alternativa, daquele mesmo assunto, cuja fonte é haram. Quando foi perguntado a Sheikh Ibn Baz, ele disse o asl é que é haram, a imagem é haram, o asl, esta é o asl, é a fonte, dizer que é haram. Mas em questões de alternativas, questões de mudanças, questões de emergência, então leve com que isso seja usado em alguns momentos. Estamos a falar, por exemplo, há assuntos que você na vida não tem como se não viver naquele meio. Por exemplo, você não tem como, a não ser que viva com dinheiro. E dinheiro lá está lá Samora. E você não tem como viver a não ser com documentos. Há outros que não têm. Mas pelo menos, no geral, você tem que ter documentos. Porque é uma obrigação daquele país. Ou seja, é a obrigação de todos os países. Né? Mas dentre os documentos já lá que tem foto, existem esses. Mas você não tem como usar, terá que usar aquilo. Não é? Então, essas alternativas não são apenas no dinheiro, nos documentos, não. Até também nos assuntos sociais. Há alternativas dependendo da situação em que se vive naquela zona, ou naquela terra, ou toda a terra. Então, como eu dizia aqui, temos muitos vídeos desviantes. E qual é o seu impedimento? De impedir algumas pessoas a fazerem vídeos guiantes. Quer dizer, vídeos esses que vão combater a esses que desviam. Você, quando de um lado trazem tipos de cabelo que é haram, então você tem que ensinar as pessoas um tipo de cabelo que é halal. Então, nós temos aqui, por exemplo, satrul aura. Este é o primeiro exemplo que nós temos que reparar. Satrul aura é uma das condições de salah. Sem isso não vale. Estou a falar de esconder partes privadas. A parte privada, dizia o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nesta carta, Shurut al-Salah,
Ele dizia: Ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdiru. Os álmos, os conhecedores, os sábios são unânimes de que a pessoa que reza, a pessoa que faz salá sem tapar partes privadas, isso é nu, ou seja, nua, então ele tendo capacidades de tapar, tendo como usar, então ele rezar nu, o seu salá não vale. Isso já é ijma'an, por unanimidade, todos concordam, ninguém está fora dessa ideia, ninguém está fora dessa sentença. Mas veja agora, você foi na esquadra, ou vieram, te recolheram, tiraram toda a sua roupa, te meteram na cadeia nu. 8 horas, Dhuhr chegou, está lá mesmo na cadeia, está nu. Dhuhr chegou, está nu. Asr chegou, Maghrib chegou, Dhuhr vai deixar? Não. É que se você deixar dizer que eu não tenho roupa, não posso rezar assim, você vai ganhar pecado. E não só, vai ser um motivo de você sair do Islã. Porque você deixou o salá de propósito. Você está livre de rezar. Neste momento, você está livre de rezar. Então, você vai sentar assim, terá que cruzar isso aqui, assim, e vai fazer o salá. Enquanto está assim mesmo nu, você não está perdoado naquele momento ali. Você tem que fazer o salá, não é? Mas no momento em que você está fazendo o salá, não tem roupa. Portanto, a condição é que, na condição normal, é você rezar assim mesmo com roupa. Mas até aquele tempo ali, você pode rezar sem problema. E o seu salá, inshallah, será aceito. Esta é a alternativa no lugar da roupa, no lugar de tapar partes privadas. Na falta, na ausência desta roupa que vai te tapar, e você só apenas está assim, apenas, então você vai rezar. Essa alternativa não é só aqui. O segundo, dukhul al-waqti, a entrada do tempo de salá, é uma das condições de salá. Se você rezar agora assim, salatul isha, seu salá não vale. Porque você rezou antes de salatul isha. Mas acontece que existe jam'u at-taqdim, juntar o salá, adiantar por uma causa. Esta causa pode ser viagem, esta causa pode ser chuva, esta causa pode ser neves, quer dizer, a caída, quando cai neves, ou essa causa pode ser ventos fortes, né? E mais outras causas, outros motivos, outras razões. Isso tudo aqui você pode juntar o salá. Você pode juntar o salá. Esta causa pode ser que você foi ao hospital, vamos supor que você para entrar na cirurgia. E o que acontece? Já é 14 horas, aliás, 13 horas se calhar e alguma coisa. E você está para fazer Dhuhr. E quando entra lá, sabe que só aqui posso, talvez, no mínimo, posso sair tempo de Maghrib. Aí você terá que juntar o salá, Dhuhr e Asr. Então, são momentos que não é só você reparar um momento, um tempo, só dizer não, só talvez quando é aquela razão ali. Não! Há outras razões que estão aí, que você ainda não reparou, que também permitem você fazer este salá neste momento, juntar. Mas na questão normal, na situação normal, você rezar agora, salatul isha, não há de valer, porque é tempo de Maghrib. Então, esse tempo de Maghrib aqui, vale o salatul isha, quando se for que você está a juntar, e junta por uma causa, não é outros, não são como os outros que juntam quando vê nuvens, o céu nublado, juntam o salá, nem sabe o que há de vir lá do céu. Se são chuvas, aliás, se é chuva, quer dizer, se são pedras, você não sabe como é que vai juntar só porque viu nuvens. Esse é um erro. Então, dukhul al-waqti, a entrada do tempo. Veja agora, mas por uma causa, por causa de chuva, né? Por causa de chuva, você vai juntar Maghrib e Isha, ou Dhuhr e Asr. O único salá que não deve se juntar é Salatul Fajr. Porque de Fajr para trás
é muito longe. Fajr para cima também é muito longe. Isso é, o espaço que existe entre Fajr e Isha é um espaço muito grande. Entre Fajr também e Dhuhr também é um espaço muito grande. Então, o único salat que não deve se juntar é Salat al-Fajr. Mas esses aqui serão juntados entre irmãos. Quando falo de irmãos, são salats de dia, de noite também, de noite. Ok. Terceiro, istiqbalu al-qiblati, direcionar-se para o qibla. Direcionar-se para o qibla. Esta é uma das condições de salat. Se você não obedecer, o seu salat não é aceito. Se você não obedecer, o seu salat não é aceito. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Se Muhammad, assim como seu povo, então devem se direcionar ao lado da mesquita sagrada de Meca. Para os que estão ali perto, devem reparar, devem apontar aquele Kaaba. Para nós que estamos distantes, devemos apontar o lado, né? Acertamos o Kaaba, não acertamos, mas aquele lado, temos que virar para lá. Se você virar muito, o seu salat não há de valer, porque já está fora do lado. Agora, para aquele lado, por isso disse Qibla, direção, lado, não disse Kaaba. Então, para nós que estamos aqui, vamos virar para Qibla, que é a direção, o lado que lá está o Kaaba. Você não sabe se já acertou assim o Kaaba, assim. Mas mesmo se falhou assim um pouco a parede, enquanto você reparou lá mesmo, o seu salat vale. Desde que não vire muito. Então, veja agora esta condição, que na falta disso o salat é nulo. E agora imagina lá você está saindo, não sei, da América ou China, né? Está essa via marítima. Se criar um mês lá. E este navio não terá apenas um lado só de ir. Não. E você terá que rezar. Não é dizer que eu vou esperar depois de eu chegar em casa a rezar. Você nem sabe se há de chegar e se há de morrer aí mesmo. Então, no momento em que você está lá, você vai rezar reparando qualquer lado, uma vez que você não sabe onde é que está o Qibla. Vamos supor que você, quando está lá, pessoas que viajaram lá no mar, lá, esses que estão lá nas zonas costeiras, já sabem, aqueles que mais foram lá, sabem que você chega num nível, numa altura da água ou das águas, em que a terra desaparece e só resta água e céu. E agora já não tem momento, não tem lado de dizer Qibla é onde? Qibla agora é onde? Não, porque já desaparece. Você sobe o mar, chega num sítio em que a água, a terra fica, você começa a ver só um pouco de espaço. Depois chega num sítio e começa a ver montanhas que nem estão aí. Porque você já subiu demais. Montanhas que estão longe. Provavelmente quem sai de Bajô naquele mar, quando sobe mais, né, é provável ver montanhas que estão aonde? Como é que se diz? Gurue. Mas nem estão perto dessas montanhas. Depois você sobe mais, aquelas montanhas também desaparecem. Você sabe que quando você fica muito longe das árvores, você consegue só apenas ver escuridão naquelas árvores. Não é isso? Quer dizer, você quando está muito longe das árvores, chega num momento em que você não consegue distinguir que isso aqui é árvore. Só vê aquela escuridão, mas sabendo que ali tem árvores. Aquilo ali são árvores, aquelas apenas assim. Então, isso tudo também desaparece e só você começa a ver água e céu. E como é que você vai saber que Qibla é aqui, Qibla é ali? Vai fazer como? Bússola, se você não tem. Então, nesse momento você vai rezar qualquer lado que você reparar. Não é dizer que tenho que investigar a Qibla. Você vai investigar como? Então, vai rezar qualquer lado. Quando está no navio, o navio onde reparar, continua com seu salat. Curvou, continua com seu salat. Não quer dizer que quando basta curvar, reparou esse lado de Keliman, você também tem que virar para a Qibla. Não, você vai estragar, senão vai estragar seu salat. Você vai estragar seu salat. Então, fique em si mesmo. Por mais que não repare no Qibla, porque o transporte já virou. Então, essa é a alternativa numa situação dessa. Não é só essa só, porque essa aqui pode ser difícil, outros talvez não foram até lá, né? Mas eu posso... outro exemplo, você está muito doente, mas bem doente. Não tem ninguém para virar a você para o lado de Qibla.
o que agora você vai fazer? E você não tem como virar para o Qibla, não tem força nem como. Então, naquele momento ali, você vai fazer Salah reparando qualquer lado, mesmo ser lá onde sai sol. Você vai reparar lá mesmo. E na nossa falta da percepção, é aqui talvez que você vai esperar pessoas te ajudarem para reparar o Qibla. E acontece que vão chegar tempo de Maghrib. E Salah terá Zuhur. Então, não é dessa forma aqui que nós temos que perceber. Neste momento, neste momento em que o doente não consegue virar para a Qibla, então pode reparar qualquer lado, porque ninguém está aí para lhe ajudar. E não só, não tem como ir levar a água, terá que fazer tayammum, ali mesmo. Então, são alternativas que as regras são conhecidas, mas por uma causa, então, as alternativas têm espaço. 3. 4. Que também deveria ser a primeira, que diz Rafa' al-Hadath, que é eliminar a sujidade, a impureza no seu corpo. Ok? Esta é uma das condições de Salah. Quer dizer, você nunca vai rezar a mijar, o seu Salah vai ler. Nunca vai mijar a defecar, o seu Salah vai ler. Mas aconteça que você tem cólera e não te dá espaço. Apenas são 2 minutos depois. Em cada vez que você faz o wudu, está a fazer diarreia. Em cada vez mais que você está a fazer o wudu, está a fazer diarreia. No seu entendimento fraco, já vai acabar de deixar o Salah. Porque até agora você percebe que estou impuro. Você está impuro, mas naquele momento ali você há de rezar a fazer diarreias. Ali mesmo. Enquanto você está a rezar. Então, aqui a nossa pobreza de perceber vai nos fazer atrasar ou vai nos fazer anular as nossas ações em algum momento. Porque se perceber aqui, você já sabe que aqui eu não tenho como. Tenho que rezar assim. Mas sabendo que uma das condições é você estar puro. 4. 5. Al-Qiyamu ma'al-Qudra. Já não estou a falar de condições, estou a dar alguns exemplos em questões de alternativas, de que, olha, há regras que em algum momento, aliás, há regras que lá entram alternativas. 5. Al-Qiyamu ma'al-Qudra, parar com a capacidade, com a possibilidade de paragem. Você é capaz de parar para fazer o Salah, de pé. Estamos a falar de fardo, o fardo de você sentado de propósito, Salah não vale. Sunna, sentado, vale, mas não tem recompensa como aquele que rezou de pé. Aquele que fez sunna de pé tem a recompensa completa do que aquele que rezou sentado, tem a metade. Se é que é 30, então aquele que rezou sentado tem 15. É isso. Você sabe que alguns irmãos gostam de rezar sentados, né? E outros rezam porque prontos. Estão saudáveis. O Salah de valer, porque é sunna. Mas acontece que a recompensa não é igualmente àquele que rezou de pé. Allah não é injusto. Então, a paragem. Essa é a regra do Salah. Você, de propósito, não há de rezar saudável, seguro, não há de rezar sentado. Exceto quando o imamo ter problema. Aí mesmo você saudável, vai rezar sentado. O imamo tem problema, rezou sentado, todos atrás devem rezar sentados. Não pode o imamo fazer salat sentado e vocês atrás rezarem de pé, contrariar o imamo. O imamo, quando reza sentado, todos que estão atrás, mesmo se serem pessoas estarem saudáveis, sentam. Rezam como o imamo rezou. Então, neste ponto aqui, você quando faz salat de pé, aliás, sentado de propósito, o salat não vale, quando é fardo. Mas há alternativa aqui, que é quando você não consegue, você não tem já capacidade de rezar de pé. Logo aqui vem a alternativa. A regra continua aquela e agora aparece uma porta de saída quando você está doente, tem problemas de perna, qualquer problema que você tiver, ou uma fraqueza que não te permite você estar de pé muito tempo, pode rezar sentado.
Isso tudo aqui são portas de saída numa regra que já foi escrita. A regra é rezar de pé. A regra continua. Mas, na falta da força que você tem, na falta quer dizer, na falta de, como dizer, da possibilidade, então, aqui você reza sentado. Este não foge das outras também. Tempos proibidos. Tempos proibidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La salata ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shamsu. Não há salat depois do salat subh até o sol sair. Wala salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shamsu. E não há salat depois da asr até o sol entrar. Ok. Depois de salatul fajr, não há sunnah, não há salat. Acontece que você quer fazer aquela sunnah aqui na mesquita. Chega, encontra pessoas que estão a rezar. Naquele momento em que pessoas estão a rezar, estão a fazer salatul fajr, você querer fazer sunnah, o seu sunnah não vale. Porque já o fardo é que é superior que sunnah. Então, no momento de fardo, você tem que obedecer o fardo, a obrigação. Mas depois de rezar, você pode fazer 2 rakats sunnah, aqueles que você perdeu. Momentos proibidos, é a regra. A alternativa, você não teve como fazer sunnah porque chegou atrasado. Aqui já pode, escolhe. Ou reze depois de salah, ou reze depois do sol sair. Então escolhe. E se você tem medo de esquecer, ou talvez de ocupação, o melhor é rezar depois de salah. Mas não há dúvida que depois de salatul fajr é proibido você rezar. Mas até esta parte aqui você pode rezar. Salatul asr, depois de salatul asr, naquele tempo é proibido. Mas você vem na mesquita, tahiyatul masjid. Naquele momento você terá que cumprir o tahiyatul masjid na conta de cumprimentar a mesquita, não na conta do tempo proibido. Quer dizer, agora já a regra do tempo continua. É proibido rezar. Mas como agora trata-se também do outro ibada, que é cumprimentar a mesquita, o outro direito, o outro dever, então você também vai cumprir naquilo como tahiyatul masjid. Aqui eu posso só pausar um pouco e ir no salatul eid. Salatul eid não há sunnah antes, nem há sunnah depois. Não há. Mas quando o eid é na mesquita, você antes de sentar, primeiro faz 2 rakats, depois senta. Primeiro faz 2 rakats, depois senta. Isso porque na conta da mesquita e não na conta de Eid. Mas a Eid ainda continua, a regra. Não há sunnah antes. Então, esses tempos proibidos, uma outra coisa. Você esqueceu de que rezou? Ou está a duvidar? Esqueceu, depois lembrou-se. No momento em que você lembra-se, por mais que seja um tempo proibido, até mesmo aquele tempo que o sol sai, sol a sair é um tempo proibido. Dentre os tempos mais proibidos são esses: sol quando sai e sol quando entra. Naquele momento que você lembra-se logo que eu não fiz fajr, é naquele momento que você vai rezar. Quem te garante que você vai chegar depois de sol sair? Todo ele. Então, naquele momento você vai fazer fajr. Naquele momento você vai fazer asr. Só ele logo a entrar. Porque você esquecia. Ou estava a dormir. Esquecia, depois lembrou-se. Ou estava a dormir, acordou naquela hora. Repara sol, viu que esse tempo é aquele tempo que é haram fazer salat. Você não vai dizer que não, vou esperar depois de 15 minutos, 20, o sol ainda não saiu. Esse é o seu entendimento você. É da forma que você está a entender. Não é isso que é. Então, a regra continua. Tempo proibido. Fazer salat. Estava a dormir, acordou aquele tempo. Vai fazer salat. Vai rezar. Esqueceu, achava que rezou. Depois lembrou-se que não rezou. E rezar naquela hora mesmo. Então, entendemos o quê? Entendemos que você, quando quebra, quando faz o que é proibido de propósito, você ganha pecado.
E quando faz por uma causa, então aqui você já tem saída. Então, são esses tempos proibidos. Os tempos proibidos são 3, só mencionei 2. Né? O terceiro é quando o sol está no meio. Não 12 pontos. O sol é quando está no meio, porque pode estar no meio 10 horas, 10 ou 11 horas. Né? Não é levarmos 12 pontos, fazermos como meio-dia solar. O meio-dia não é 12. Meio-dia é sol estar no meio. Não é? E a hora deve seguir o sol, não o sol seguir hora. A hora continua a seguir e o sol também continua assim e às vezes muda. Então, esses são pontos que nós temos que ver. Portanto, o que te ajuda você a passar nas alternativas? Aliás, a passar num sítio onde há confusão? Você, uma das razões é você perceber e entender e compreender a alternativa num sítio onde há regra, que você sabe que é regra, mas saber como usar naquele sítio e como passar. Num sítio onde há muita confusão. Num sítio onde há muito problema de pessoas. Milhões, centenas de pessoas. E você irá passar naquele sítio por perceber o que é a alternativa. Então, esses são alguns exemplos que nós temos que reparar. Mas outros. A regra é fazer Salat al-Fajr, aliás, Salat al-Dhuhr 4 rakats, Asr 4, Isha 4. Mas o viajante faz 2. É sunna, não está obrigado a fazer 2. Mas é sunna na viagem, você fazer 2 rakats. Yarhamukallah. Não quer dizer que quando faz 4, o salat não vale. Não. Mas é sunna importante você fazer 2 rakats quando está de viagem. Mas quando volta, continua a seguir a regra. Não há dizer que eu já habituei. Né? Quando falo de viagem, é aquela viagem que você não sabe quando é que volta. Né? Talvez quando é provável de voltar amanhã ou depois da manhã, talvez é provável. Você já não tem um dia fixo assim para voltar. Você é viajante. Agora, se tem uma fixação total lá, como por exemplo alguém que foi estudar num colégio, essa já cortou essa viagem. Porque você já sabe que aqui eu vou permanecer aqui tanto tempo. Então, são esses pontos que nós temos que reparar. Então, o que nós aqui temos que saber? É que nós não pensemos de que quando fala-se de barura, necessidade, algo necessário de você fazer, é tudo aquilo só que te apertou muito. Não. Tempo de profeta, sallallahu alaihi wasallam, um homem fez tayammum enquanto havia água, mas por causa de frio. Será que lhe custou ferver essa água? Será que não foi possível ferver a água? Não, foi possível. Mas até aqui o profeta não disse nada. Até aqui o profeta não reclamou. Até aqui o profeta não lhe repreendeu quando lhe contou isso. Então, toda alternativa não quer dizer que, aliás, não quer dizer que toda alternativa são sítios que muito mais te apertaram, como por exemplo dinheiro, como documento, dizer não tenho como mesmo. Até há sítios leves que você pode passar por meios de alternativa. Este homem que passou, fez tayammum só por causa de frio. E é exatamente isso. Você vê que a água é normal me prejudicar. Você pode fazer tayammum enquanto existe água, só que a água é provável te prejudicar. Mas agora há tempo, consegue ferver, vais ferver. O profeta rezou depois de Asr. O mesmo Nabi que disse que não há salat depois de Asr, mas já fez salat depois de Asr. Sunnah. E Aisha perguntou, qual é a razão? Ele disse que são sunnas de Dhuhr. Quer dizer, perdeu os sunnas de Dhuhr e veio pagar depois de Asr. Será que ele quis dizer que aqui estava totalmente apertado para fazer essas sunnas? Se não é obrigação. Mas mesmo assim, ele fez. E com isso aprendemos de que, olha, nem todo barura, todo haja, toda necessidade que você faz, toda coisa proibida que você faz por necessidade, deve ser a coisa que muito te apertou, já não tem espaço para trás, nem para frente, nem para direita. Não, é normal não ter espaço dos lados, ter espaço a outros lados, mas não ser possível naquele momento. Como este homem, e fez tayammum, enquanto que há espaço também de ferver a água.
para cumprir com o banho. Mas mesmo assim ele correu para outro lado, que foi o lado mais fácil, que era fazer o temo por causa de frio. Então, são esses pontos que há confusões de alguns irmãos, né? Por causa do nosso problema da percepção das alternativas. E a alternativa nos ajuda a percebermos ou a passarmos onde há muita confusão. Esta é a alternativa. Ajuda a pessoa a passar num sítio onde há muita confusão. Irmãos, entender religião não é ter muito conhecimento. E ter conhecimento não é falar árabe. Ter conhecimento do din não é falar árabe, mas sim é ter informação do din. Isso é que é ter conhecimento. Nós não podemos pensar que quando fala-se que você é sábio, só tem que conhecer a língua árabe. Apesar que o árabe te facilita a procurar o conhecimento. É a língua que pode te facilitar, porque muitos livros estão em árabe. Mas com isso, não significa que você ser sábio, isso é falar árabe. Isso é o entender, por exemplo, daquelas pessoas que pensam que alguém para ser alim, né, deve passar num instituto, numa universidade. Não, você ser alim é passar nos estudos em frente dos alimos. Até você alim. Passar nos estudos desses alimos e você ter ilmo, ter conhecimento. A partir da aprendizagem que você levou, ou conhecimento que você levou daqueles ulama. As pessoas que não aprenderam na universidade, mas foram alimos, como Sheikh Albani, vai dizer que aprendeu numa universidade. Não, não aprendeu numa universidade. Aprendeu com aqueles ulama. Então, são esses pontos. Além disso também, há mais outros também, muitos. E os melhores sábios também não estudaram nas universidades. Estudavam com os alimos nas suas casas, assim mesmo. Os melhores alimos, né? Estou a falar dos Sahaba, dos Tabi'ina e mais outros. Então, este é o ponto que nós, cada um, tem que reparar. Olha, nem tudo vai se falar, mas você tem que ver lá em casa. Por exemplo, você tem regra na sua casa, diz assim para seus filhos: até 20 horas, ninguém pode sair fora. Ninguém pode chegar nem no mercado, nem sequer nenhuma banca, nem aonde. Os filhos já obedecem. Essa é a sua regra. Mas num dia aparece hóspede e não há jantar. E o hóspede está com fome. Sabe? Você não queria jantar, não porque não tinha jantar, mas vocês não tinham aquela vontade, como combinam, dizer que eu não quero. Também sua esposa também diz, também nada, não tenho vontade. Mas de repente chega teu pai, é hóspede. 19 horas e 50 a chegar. Acontece que nas bancas lá podem fechar 20 e tal ou 21. Naquele momento ali, se você leva dinheiro, mandar seu filho dizer, olha, vai lá comprar açúcar. E ele negar, dizer, papá, você disse que não pode, ninguém pode andar esse tempo aqui. Esse filho vai ser o quê? Vai ser? Desobediente. Então, mas ele entendeu a regra, não entendeu? Entendeu? Mas o problema desse filho já não entendeu a alternativa, logo tornou também disciplinado. Então, nós temos que entender a alternativa e regra. Você passa ali mesmo, depois daquele dia que você mandou, e ele foi 20 horas, indica que dia seguinte também tem que sair aquele 20 horas porque você mandou dia anterior? Não, e se ele sai outro dia, você sem lhe mandar, torna o quê? Quer dizer, os 2 dias vai tornar também desobediente. Esse dia que negou e esse dia também que saiu. Então, isso porque nós temos que entender que, olha, a regra ainda continua. Depois de salvarmos ali onde era para irmos no buraco, então depois de salvarmos, não quer dizer que aquilo que é proibido venha a ser halal de novo. Não, venha a ser halal, não. Continua haram em si, em situações normais, e quando há alternativa você pode usar, mas continua haram. Né? Você está de viagem, está a andar onde está a andar, depois, né, é normal, aparece comida, você nem sabe o que, essa comida não sei, ou pode saber de que isso aqui é carne de porco, né, ou pode não saber, ou pode ser galinha, qualquer, mas já sabe que quem degolou é esse aqui, esse não é muçulmano. Mas naquele momento você não tem como, nem o que, nem onde você levar a comida. Terá que consumir aquela comida. Diz Bismillah, terá que consumir.
Naquele momento, não significa que dia seguinte é para comer qualquer galinha que morreu aí. Não. Não é isso. Então, foi uma situação, naquele momento, foi uma causa. Naquele momento, foi darura. Foi uma necessidade. Algo necessário naquele momento. Então, é desta forma também que até alguns de nós estamos exatamente também assim, né? Sobre questões de esses assuntos todos, temos que saber onde entender a alternativa. É para o seu bem, num sítio de 100 pessoas discutem, você saber como passar naquele mesmo sítio onde há confusão. Você saber como passar. Porque já sabe que, esses aqui estão a discutir porque a regra é essa. Mas aqui, como estou dessa forma, tenho que passar. Ainda, aquela regra continua. Eles começam a discutir ali por causa daquela regra. Porque já viram onde está escrito. Mas deixaram uma outra coisa. Já não entenderam que aí pode-se passar por uma ocasião, por um momento. Numa ocasião, aliás, por um momento, por uma coisa qualquer, uma causa, um motivo justo, você passar exatamente naquele lugar. Irmãos, uma mulher que você foi noivar, não é sua esposa até aquele momento. Você não pode andar com ele na estrada, na rua, no bairro, dizer que essa aqui é minha. Não é sua. Ainda não é sua esposa, você não lhe casou. É filha do dono, não é esposa de ninguém. Você lhe noivou, tem nome lá, estão a te esperar. Até naquele momento, é haram você lhe tocar. É haram você lhe tocar. Ok. Mas enquanto assim, agora veja, o Islã permite você, quando vai casar uma mulher, ver certas partes antes de casar, antes de ser sua esposa. Ver certas partes. Todo bloco ela tem que tirar. Essas partes devem estar fora. Essas partes devem estar fora. Você tem que reparar bem. Porque não é de casar hoje e amanhã começar a reclamar por causa de cicatrizes. Ah, não, tem ferida aqui que não cura. Tem coisa aqui. Você não procurou antes. E depois casou 2 dias depois, vão dizer que aquele gajo veio nos abusar. Porque se foram 2 dias depois, você querer ver aqui entregar a vossa filha, eu não gostei dela. O que eles vão te entender? E você vai casar casa vizinha? Não há de. Não vão te aceitar também. Então, tens que reparar a ela antes. Essas partes. Não estou a falar fora. Vão dentro com testemunha aí. Então, ela tem que tirar essas partes todas. Pescoço fora, cabeça fora. Você tem que reparar de ver bem. Não é de ver quando ela usou, apenas bulcou. De ver só essa cara aqui. Não. Tem que ver essas partes. Mas são partes proibidas, um homem estranho ver. Até aquele momento você é estranho. Mas também é permitido você ver essas partes. Não é ela andar, só restar de calcinha, tirar fotos de lançar, andar a lançar. Não é isso. Então, até aquele momento ali. Nisso tudo entende-se que nós temos que aprender a regra e temos que saber conhecer e a alternativa. Então, se é haram você andar com ela, é haram também lhe pegar. É haram também ver partes proibidas. Mas naquele momento você pode lhe ver. Só naquele momento para confirmação. Apesar que outras escondem doenças que têm. Depois você vai se arrepender uma semana depois. Encontra quando caiu na cama. Quando a doença dele há anos atrás. Depois vão dizer que é a primeira vez que eu a ver assim. Quando já viu até antes lá, tem que explicar que essa aí tem doença X. Se aguenta, lhe leva. Se não aguenta, também não pode lhe levar. É isso mesmo. Então, eu dei esses exemplos todos para nós percebermos que, olha, você tem que passar onde há confusão de muita gente, na falta da percepção da alternativa dessa gente e na presença da percepção da alternativa na sua pessoa. Quer dizer, você já percebe que aqui eu posso passar. O assunto é haram, mas neste momento eu posso passar. Neste momento aqui eu posso passar. Já falei aqui de masturbação, que há momentos, e eu não estou para repetir, aliás. Não estou para repetir. Porque senão vamos escutar, vamos ouvir, vamos achar que é algo normal de fazer.
Então, são esses pontos que nós temos que entender, temos que perceber, temos que compreender, temos a percepção. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer o bem para uma certa pessoa, lhe faz compreender, lhe faz perceber a esta pessoa questões do dia, assuntos do dia. Lhe faz perceber, lhe fazer perceber, ela estar longe de muitas confusões. Isso é que é perceber. O perceber não é você ter muitos chadices. Não, isso não é perceber, isso é conhecer. Agora está se falar de perceber agora o que você conhece. Agora você conheceu e agora não percebeu já o que você conheceu. Já não está a perceber. Como se fosse você carregou caixa, já conhece já o que você carregou, mas lá dentro nem sabe se tem arroz ou se tem sal. Você só está a carregar. Tem o quê? Tenho caixa. Pessoas, aquelas vão saber que você tem caixa, mas o que está lá? Então, tens que perceber. Está bem, já sabe que o que está lá é sal. O que está lá é arroz. Mas qual é o sabor? Não sabe. Então, é mais ou menos isso. Alguém que comprou arroz deve saber também o seu sabor. Você aí já percebeu esse arroz. Alguém que tem arroz e não sentiu o sabor desse arroz, não percebeu esse arroz. Acredita lá. Então, o perceber é o sabor daquela coisa. O perceber é o sabor daquela coisa. Na falta da percepção de sabor, você não percebeu ainda a coisa. Isto é que nem você conhece uma certa vizinha, mas nem sabe quais são os comportamentos dela. Então você não lhe percebeu. Só você conheceu essa vizinha ou esse vizinho e vamos agora ao comportamento. É boa ou não? Ela tem um bom comportamento ou não? Ah, não sei. Então você não lhe percebe. Não lhe percebe. Só você lhe conheceu como pessoa vizinha. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Qual é o benefício de você perceber o comportamento dele? É que o benefício é, se é que é um comportamento sujo, você não vai lhe casar. Se aparece alguém para casar, você não vai apontar a ela. Onde muita gente vai querer casar a ela por ser bonita, é ali mesmo, é ali onde você vai sair à procura da outra menos bonita que ela. E se alguém te pergunta por que então deixa aquela, você diz não. Ali eu tenho que sair, não posso casar a ela. Porque você já lhe percebeu. Mas essas que não lhe perceberam, pensam que é bonita. Até lá. Então, isso é que se diz perceber. Salvar onde muita gente cai. Aqui mesmo nessa moça, onde muita gente vão cair nela, você já salvou, vai procurar outra menos bonita. Mas por quê? Porque alguma coisa você percebeu dela, que é o comportamento sujo que ela tem. Então, são esses pontos que nós temos que saber. Então, há diferença entre perceber e conhecer. Você pode conhecer, mas não perceber o que você conhece. O que você sabe, não perceber. Então, o importante é percebermos o que nós sabemos. Pouco, mas percebermos muito. E não saber muito e perceber pouco. Senão vai criar muita confusão. Pessoa que tem muito conhecimento e percebeu pouco esse conhecimento vai desviar muita gente. Pessoa que tem pouco conhecimento e percebeu muito o conhecimento dele vai guiar muita gente. Guiar no sentido de... Porque guia está na mão de Allah. Guiar no sentido de indicar para o bem. Porque este vai fazer tudo por conhecimento, por ter conhecimento, mas também vai explicar tudo o contrário. E as pessoas vão recorrer a ele porque tem conhecimento e não vão perceber que, olha, alguma coisa aqui que não está bem. A explicação, o detalhe é que está errado. Ou não está bem. Ou não está bem acertado. Isso tudo, ele percebeu mal o assunto. Então, este ponto que mais ou menos, pelo menos até aqui, temos que entender que, olha, a regra, considere como regra, mas também é provável passar aí mesmo, a partir desta regra, também existe lá uma porta de saída. Há uma alternativa nesta mesma regra. Se você assim perceber, vais passar muitos sítios, muitos lugares, que os outros
ou tem medo do sítio, ou não salvam daquele sítio. Mas você vem salvar daquele sítio. Temos quantos minutos que restam? 3?